conhecimento versus imediatismo. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArteCast, a sua dose semanal de criatividade e muita arte. Hoje eu vim dissertar aqui com vocês um tema que talvez seja o de maior angústia para todos nós, profissionais criativos, artistas, que tem isso como uma necessidade, de alguma forma, sobreviver. A gente está falando aqui, é um tema que, de cara, a gente lida com o sobreviver dentro do mercado, uma questão mercadológica e capitalista falando que somos massacrados por esse sistema e vamos conversar sobre ele. A gente tem um anseio, uma vontade, um desejo de alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja com a maior rapidez que as circunstâncias ofereçam. A gente quer atingir esses objetivos com rapidez, sendo imediatistas. Por isso que, ao escolher a nossa formação, os nossos caminhos, o que eu percebo e o que eu percebi na minha trajetória, inicialmente, foi a vontade e a questão que fica na nossa cabeça, que é como eu posso encurtar o meu processo para atingir o meu objetivo. Por várias vezes eu me peguei falando com professores, com colegas, fazendo um network imediatista, tentando dar um passo maior que minha perna, exatamente por uma questão de sobrevivência. Dentro do nosso meio, parece, a gente tem essa visão que a gente também coloca, que dar valor, ter valor como um profissional criativo e artístico tem a ver com o quanto essa pessoa conquistou dentro da sua área, dentro do seu mercado. A gente dá valor, a gente dá escuta, a gente dá atenção aos colegas, aos pares que atingiu determinado objetivo. A gente não está dando valor à trajetória dele, mas aquilo que ele conquistou. E dentro da arte isso é muito forte. É muito forte a gente se apresentar não pelo que a gente vem se consolidando, buscando e pesquisando. A gente não é visto como um pesquisador dentro da nossa área, mas dentro daquilo que a gente é visto dentro daquilo que a gente conquistou. Então, quando a gente apresenta diretamente o nosso portfólio, o nosso currículo, as pessoas querem nos conhecer dentro daquilo que a gente já fez. E isso causa pra gente uma vontade e uma tendência de sermos imediatistas e de termos um conhecimento extremamente raso. E isso, para mim, como arte educadora, como pesquisadora de criatividade, como artista, é o que mais me preocupa. O estar raso. Esse imediatismo, ele obviamente é causado pela nossa era, por essa revolução digital, que vem sendo a nova revolução industrial, é a revolução digital, e isso muda tudo no nosso trabalho. A gente, por essa questão imediatista, a gente quer mostrar muito mais do que buscar se aperfeiçoar. Então, por muitas vezes, e é muito comum nós vermos colegas e artistas que logo, já com uma questão muito rasa de suas profissões, da visão que tem de mundo, já se expor na internet e já querer que essa exposição lhe traga visualização e curtida. E isso é muito mais interessante do que a profundidade, a verticalização de um conhecimento verdadeiro. Isso é muito preocupante. Eu entendo que esse é um resultado do momento em que vivemos. Esse imediatismo, ele tem a ver com essa revolução industrial,
com precisarmos diariamente criar um conteúdo, por muitas vezes raso, e colocar na internet e diariamente sermos consumidores de conteúdos de outras pessoas. É um fast food de informação e um fast food de criação de conteúdo que, obviamente, não verticaliza pesquisa nenhuma. Pega, por exemplo, artistas dentro da história da arte que muito jovens conseguiram ser brilhantes no seu fazer artístico, criativo. Mas porque não tinha essa impressão de mundo, esse meio imediatista, tinha uma profundidade, óbvio que tinham outras questões, e eu tô falando de fora desse momento, como alguém como uma pesquisadora de história da arte. Então é muito fácil falar de fora. Mas olhando, há uma verticalização, porque esse meio permite ser vertical, permite um conhecimento mais aprofundado. E esse aprofundamento logo me traz resultados muito jovens, mesmo sendo muito jovens, mas muito profundos, muito verdadeiros. A gente... eu vejo pouca verdade, esse imediatismo traz pouca verdade no fazer artístico criativo. E aí causa uma frustração, óbvio. E o artista vai se questionar e perguntar se ele é tão bom, se realmente ele está no caminho certo. Mas ele não está se permitindo verticalizar, se permitindo conhecer para dizer se ele realmente está no caminho certo, que eu acredito que esteja. O caminho é a gente mesmo que faz. E a gente se colocar como responsável do nosso próprio caminho e não agentes externos traz por N variáveis, né? Você vir de um determinado lugar, isso vai criar um resultado diferente. Você ser mulher ou homem vai criar um resultado diferente. Você ser branco, preto, amarelo vai trazer resultados diferentes, é óbvio. Mas, de alguma forma, trazer a sua responsabilidade é importante. E esse imediatismo, ele coloca a responsabilidade no outro. Por que as pessoas não curtiram? Por que elas não viram? Por que elas não foram na minha peça? E o conhecimento, falando agora do conhecimento em si, ele é consolidado por prática e teoria e erro. Não tem como consolidar um conhecimento sem ter colocado a prática à prova da teoria e errar e tentar de novo e ficar numa espiral de tentativa e erro que aprofunda e verticaliza o conhecimento. E te traz o que para mim é o essencial para qualquer profissional criativo, para qualquer artista, que é repertório. Um artista sem repertório, ele pode não ter feito uma obra, ele pode não ter rabiscado no papel, mas o artista sem repertório não é nada. O artista, ele precisa experienciar, praticar, colocar essa teoria em jogo, buscar caminhos para as suas próprias teorias, como pesquisador em si, que é a nossa profissão, errar pra caramba para criar repertório, para ter outras visões de mundo, para se colocar em outras posições na mesa em relação ao jogo. O imediatismo, ele te coloca em uma única posição na mesa. E essa posição, quando você cansar, você levanta e vai embora e vai ter essa opinião sobre o mercado, sobre você mesmo, sobre a sua profissão. A gente está falando aqui de tempo. Acredito que o que permeia o conhecimento e o imediatismo é o tempo. E o tempo, ele é incrível. O tempo é lindo. Você é hoje aquilo que você se colocou em ação
desde então. Tudo que você se colocou em ação até hoje te fez o que você é hoje, até o não fazer. Até o ter ficado no sofá quando você poderia ter levantado. Isso te fez, e eu acho lindo, porque são escolhas. E o tempo é impagável. Por isso que no teatro, e eu acho lindo isso no teatro, a gente respeita tanto, deveria respeitar, né? Coloco aqui. Mas por isso que a gente respeita tanto os mais velhos. Tem uma sabedoria oriental de artes marciais dentro do teatro, que é o respeito por aquele que caminhou a sua trajetória e chegou até aqui. Porque não importa o quanto eu li, se eu li mais que ele, se eu estudei em mais faculdades ou não, se eu, sei lá, produzi ou não produzi, mas o tempo é algo que só quem coloca à prova é o próprio tempo. E o tempo da outra pessoa precisa ser respeitado e deve ser. E no teatro isso é. Porque está exposto fisicamente naquele corpo impresso. E eu acho isso lindo no teatro. E acho que a gente, aí agora eu ponho minha opinião mesmo, a gente deve se respeitar dentro do nosso próprio tempo. E se a gente olhar para o nosso próprio tempo e talvez ter uma amargura daquilo que eu não fiz, poxa, eu devia ter feito determinada coisa, né, em determinado momento, faça agora. Porque daqui a tanto tempo você vai olhar essa sua ação de hoje. Como artistas, sempre há e sempre é tempo. Isso é lindo. Acho que é lindo na nossa profissão. A nossa profissão, ela convida a gente a se revisitar todos os dias. Todos nós aqui já fomos imediatistas, somos imediatistas. Todos nós aqui ansiamos por conhecimento e todos nós aqui estamos em busca de um objetivo. Então, que a gente olhe para o nosso tempo e que tenhamos paciência para não cairmos nas armadilhas imediatistas e darmos espaço para a verticalização. Às vezes essa verticalização não vai fazer sentido nenhum. Putz, eu tô quase que girando em torno do meu próprio rabo. Mas se você estiver atento efetivamente, fazendo o que, como público, a gente pede para o nosso público, né? Que é a fruição e fruir, o ato de fruir uma obra de arte. É impossível, se você não está presente, se você não está atento, que estejamos, assim como a gente deseja que o nosso público esteja com as nossas criações, com aquilo que é um pedacinho da gente fora da gente, que a gente seja com a gente mesmo. Atentos, presentes e que a gente viva esse tempo sem querer acelerá-lo, mas com o desejo, uma fome enorme para acelerá-lo. Acho que o interno tem que estar com fome, mas o externo tem que ser uma tartaruga. A paciência de uma tartaruga. Um cachorro vive tão pouquinho, né? Ele vive, sei lá, dentro da vida humana, no máximo uns 15 anos, sei lá, chutando. E uma tartaruga vive muito, 80 anos, sei lá também. Que sejamos, então, externamente como uma tartaruga, mas internamente como um cachorro, com fome, atentos, onde qualquer barulho, qualquer situação externa me chame a atenção e me atice a curiosidade, que o meu faro seja absurdamente apurado. É o que eu desejo, que nós artistas, porque isso não é o que eu desejo para mim ou para você, mas eu desejo para nossa profissão. Porque senão a gente vai levar a nossa profissão para um lugar muito raso e que qualquer um cabe. Todos cabem dentro da arte, todos cabem dentro da criatividade, mas a vocação não é para todos. A gente sabe disso. Todos cabem. A arte pode ser terapêutico,
para todos, todos cabem, todos podem usar a ferramenta, arte e criatividade. Somos humanos, mas a vocação profissional são para poucos. E que sejamos inteiros na nossa profissão e não meio na nossa profissão. O imediatismo nos faz em fragmentos e o conhecimento nos faz gigantescos, nos faz além de nossos próprios corpos físicos. O conhecimento nos aprofunda num grau que faz uma obra de arte ser tão verdadeira que move uma história. Isso é conhecimento. Aí eu te pergunto, você quer fazer um videozinho que vai ter 1 milhão de curtidas, mas vai ser esquecido na história? Ou você quer ser um vídeo, vou falar de vídeo também, para não ser, sei lá, não comparar dois objetos diferentes. Ou você quer fazer um vídeo que mude o mundo dentro da história do audiovisual, falando em vídeo. Mas que nós pensemos sobre isso. A gente, como artista, tem que sempre criticar as nossas ações e não cairmos na tentação do fast food, que diariamente a gente cai. Diariamente a gente é convidado para estar ali. Porque, mais uma vez, o que nos faz querer ser imediatista é uma questão de sobrevivência mercadológica. Pô, eu vou para cá porque eu preciso de grana muito mais rápido. A gente pode falar depois sobre questão de grana, de projetos em outro episódio, que isso obviamente cai aqui, né, em relação ao imediatismo e ao conhecimento. Mas que busquemos estratégias, várias estratégias para não precisar cair no imediatismo para sobreviver. Mas que a gente busque estratégias coerentes com o nosso conhecimento, que dê espaço e tempo para que a gente se verticalize e que a gente consiga viver ao invés de sobreviver. É isso. Se quer falar comigo, me chama lá no Instagram do Artcast, é @artcastoficial. Falei no episódio passado sobre a mudança do nome, antes estava como @podcastaRtcast, agora está como Artcast Oficial. Pode me chamar também no meu pessoal, @mariliagóes. Para quem quer vivenciar mentorias comigo, seja de carreira, seja de aulas de história da arte particular, seja para descobrir seus caminhos profissionais, logo vou abrir inscrições ou enfim, seletiva. Por enquanto eu não estou selecionando pessoas novas, mas você pode me chamar no Instagram, que assim, falando, tenho interesse, que assim que eu tiver essa abertura de novos horários, novos momentos, eu falo com você. Arrasou? É isso e nos vemos no próximo episódio.